Fala galera, mais um episódio no canal Geração Saúde Seguros Oficial. Continuamos entregando relevância, informação e conteúdo para você que é nosso prospecto, cliente, médicos e todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. Espero que vocês continuem absorvendo informação através do nosso canal e já aproveita, curte, clica, compartilha, ativa o sininho para que mais pessoas possam continuar tendo acesso a esse conteúdo. E meu muito obrigado para você que já está aqui acompanhando semanalmente os nossos episódios. E agora eu vou para a apresentação do nosso convidado. Hoje eu estou um pouco constrangido, mas eu tenho certeza que vocês vão entender ao longo do episódio que vai ser um papo muito gostoso de quebrando o tabu. Presta atenção, quebrando o tabu. Por quê? Eu trago hoje doutora Marília Marcelino, médica formada pela Santa Casa de São Paulo, residente também geral na Santa Casa e residência em coloproctologia pelo Albert Einstein. Então, obrigado Marília pela presença. Eu doutora que agradeço. Marília, coloproctologista. Já antes da gente entrar, porque tem muito assunto gostoso para falar, de tabu, fala quem é a Marília ou a doutora Marília, como ela consegue administrar o seu dia, como são os seus hobbies, como são as suas tarefas, a sua agenda, porque existe plantão, existe emergência, existe cirurgia, existe consulta, existe família, existe a sua vida pessoal, os seus cuidados, como administrar tudo isso? Perfeito. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Um pouquinho nervosa, né? Mas vamos lá. Bom, eu estou no auge, nos meus 35 anos. Fiz 35 anos no mês passado. E recém-casada. Me casei em outubro do ano passado com o Rafael, até foi um convidado seu. Boa. Que é também especialista em marketing. E a partir disso a gente tenta conciliar, né, essa vida de recém-casado com uma carreira que, graças a Deus, está em ascensão. Bom, eu me formei lá, terminei a faculdade em 2014 na Santa Casa de São Paulo. Em 2015 já iniciei a residência de cirurgia geral, que eu cursei por 2 anos, depois fiquei trabalhando por mais 3 anos. E comecei em 2020 a residência de coloproctologia no Hospital Israelita Albert Einstein, a qual eu concluí em 2022. Mas eu atuo na área de coloproctologia, que sempre foi o que eu gostei, desde 2017. Boa. E atualmente eu atendo consultório, faço cirurgias na área, realizo exames como anoscopia, retosimoidoscopia, colonoscopia e também faço parte do corpo clínico de atendimento, do pronto atendimento, né, do Hospital Albert Einstein. Aí a gente tem que conciliar, né, tudo isso, plantões noturnos, final de semana, cirurgias, a gente tenta dar um Mas acho que vocês estão acertando, conseguiram tirar uma semana viajando em lugares lindos, né? Exatamente. Tinha aí 10 dias de férias pendentes, aí já recém-casado, né? Não quer tanto o agito do carnaval, então a gente pegou e foi viajar para fora. Ótima escolha, principalmente para um casal. Sai da bagunça e vai viver o mundo de vocês agora, porque vocês estão num momento especial. Vou falar um pouquinho disso, porque já tenho 3 filhos e já estou há 15 anos nesse mundo. Nossa, já. Então, a gente tem, na verdade, a gente tem 4 filhos, né, de 4 patas. 3 cachorras e um gato, num apartamento aí de 72 metros quadrados. Não é fácil, por mim eu teria mais um gato, mas se o gato entrar, o marido sai. Então, por enquanto, não é uma opção. E aí, né, a gente tá se acertando agora, vamos planejando ou para esse ano, talvez para o ano que vem. Talvez, quem sabe, né, um filho humano. Ah, que legal. E parabéns pela decisão, porque cada vez menos as pessoas estão optando em ter filhos justamente pelo medo do desafio e a responsabilidade que se tem hoje de criar ou trazer uma vida humana para... Exato. Sempre dá medo de pensar assim, se eu tomar essa decisão agora, como é que vai ficar minha carreira? Não, primeiro eu vou estabilizar a carreira para depois pensar nisso. Mas se você for pensar, nunca vai ter um momento ideal. Então, o importante é
ter ali uma base, né? Um lar, uma família e ter certeza de que isso é uma vontade dos dois. E o resto a gente dá um jeito. Então faz 20 anos que você decidiu ser médica? Pois é, desde os meus 15 anos. Eu sempre gostei, assim, da parte de biológicas, né? Corpo humano. Eu lembro que, quando eu era criança, eu prendia um raio-x na parede e fingia que eu ensinava. Gente, eu nunca esqueço. Assim, eu lembro disso. Era um raio-x de tórax. E aí eu explicava para os meus alunos imaginários. Pessoal, aqui... Então, aqui a gente tem o estômago, tudo. E era um raio-x de tórax, mas enfim. E aí eu lembro na cozinha, meu pai e meu irmão rachando o bico, rindo demais. Mas assim, sempre gostei disso. E sempre gostei muito, né, de cuidar das pessoas, né, cuidados em geral. E aí, quando eu tinha 15 anos, no primeiro colegial, eu decidi que era medicina mesmo que eu ia fazer. Então, aí eu terminei o terceiro colegial, fiz 2 anos de cursinho, e aí que eu entrei na faculdade. E a especialização veio em uma das casas mais reconhecidas do Brasil. Sim, sim. Tenho muito orgulho da minha formação. Não foi fácil, é bem puxado, mas eu tenho certeza que eu recebi uma base muito importante. A Santa Casa, ela é uma instituição muito reconhecida, principalmente porque você está dentro do hospital desde o primeiro ano. Então, você convive com os pacientes. Na prática, Na né? prática, exatamente. Então, você não... né, quando tá você é um residente, você é um expert, já. Então, você vê tudo muito de perto e você bota a mão na massa, né? E, claro, tem o respaldo dos chefes, tudo, mas quando você já é residente, a sua responsabilidade já é muito grande. Boa. E vamos para a sua especialidade, coloproctologista. E aí, antes da gente falar disso, existe diferença de procto para coloproctologista? Perfeito. Muita gente me pergunta, por que você foi escolher logo isso? Tem uma amiga, né? Fala, Marília, por que você foi fazer cirurgia plástica? Não sei o quê, por que isso? Mas, gente, eu sou apaixonada pela minha especialidade. Respondendo a sua pergunta, coloproctologista e proctologista é a mesma coisa. Boa. É só um diminutivo, um pouquinho, para ficar mais fácil de falar. Tá. Mas, basicamente, a coloproctologia é uma especialidade clínica e cirúrgica, né? Tanto que a gente tem que fazer residência de cirurgia geral primeiro, para depois fazer coloproctologia. Tá. E é uma especialidade que trata de doenças do intestino fino, intestino grosso, reto e ânus. Tá. E trata, assim, doenças clínicas e cirúrgicas. Então, por exemplo, diarreias, intestino preso, má absorção e também problemas cirúrgicos, como, por exemplo, câncer de intestino. Aí temos, né, as mais conhecidas da proctologia, hemorroidas, fissuras e também lesões por HPV, tudo, incontinência fecal, tudo isso é tratado pela proctologia, pela coloproctologia. E além disso, né, além de você poder fazer consultório, tratar, né, o paciente na consulta, você poder fazer o acompanhamento dele, cirurgias, você também pode fazer exames nessa especialidade. Então, exames de fisiologia anorretal, como manometria, ou exames endoscópicos, como anoscopia, colonoscopia. Vamos falar disso. Tudo isso o proctologista pode fazer. Então, é uma especialidade muito completa. Tem cirurgias grandes, como as de câncer intestinal, e tem também as cirurgias mais rápidas, menores, como a de hemorroida. Então, assim, é uma especialidade muito completa. Eu gosto muito. E dentro da sua especialidade tem muito tabu, como nós abrimos o episódio falando. E uma das perguntas mais recorrentes que você deve receber, se não pelas redes sociais, no seu dia a dia, dentro de atendimento e no cotidiano, tá esse assunto sobre sexo anal. Pode ou não pode em relação ao atendimento clínico médico? Existe alguma não recomendação? Ou existe recomendação? Existem os formatos certos de se fazer, de se praticar? Me ajuda com isso.
Perfeito. Todo mundo quer saber sobre esse assunto. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos desmistificar o sexo anal, esse tabu. Gente, o ânus, ele é um orifício. Assim como a vagina, como a boca. E ele pode ser penetrado, certo? Essa não é a função primordial dele, primária. Tá. Mas isso pode acontecer, certo? O sexo anal é uma prática sexual como qualquer outra, como sexo vaginal, como sexo oral, tá? Mas, para a realização dele com segurança, a gente tem que levar em conta fatores biológicos e também de segurança. Boa. A região anal e retal, ela não tem lubrificação própria, natural, como a região da vagina, por exemplo. Então, para praticar o sexo anal, é necessário usar uma lubrificação adequada. Boa. Então, a gente sempre recomenda lubrificantes à base de água ou silicone, que são os mais indicados. Então, cuspe? Não pode. Óleo de coco? Não é muito indicado. Vaselina? Também não. Então, assim, sempre procurar o produto adequado, certo? Por quê? O que acontece? O sexo anal sem a lubrificação adequada, ele vai gerar trauma na região. Trauma gera microfissuras, machucados, que aumentam o risco de transmissão sexual de doenças, infecções que são transmitidas sexualmente, tá? Isso acontece independente da região da prática sexual, certo? Sim. E aí, por isso que vem a próxima indicação, né, recomendação, que é o uso de preservativo. Sim. Para você evitar o aumento da incidência de infecções sexualmente transmissíveis. E tem uma delas, que também é muito importante, que é o HPV. O HPV, ele tem alguns subtipos, e tem alguns subtipos deles que são de maior risco para o desenvolvimento de câncer de canal anal. Tá. Que, inclusive, são os mesmos que causam o câncer de colo de útero. Entendeu? O HPV eu não tinha esse conhecimento. Então, além do útero, ele pode acontecer no canal anal. Exatamente. Por isso que é indicado o uso do preservativo, principalmente na penetração. Mas é bom lembrar que o HPV, ele é um vírus com alta transmissibilidade e, às vezes, ele pode ser transmitido mesmo sem a penetração, apenas com encostar. Em contato. Ele é transmitido pelo contato. Perfeito, é isso mesmo. Bom, mas voltando a falar, então, do sexo anal. Então, é importante, primeiro, seja homem ou mulher, estar seguro que é isso que você quer. Então, não fazer isso para agradar o seu parceiro. Estar seguro que é isso que você quer. Usar a lubrificação adequada. Usar preservativo. E ir com calma, tá? Uma coisa importante. Evitar lubrificantes ou pomadas anestésicas. Porque se você deixa de sentir, a dor é seu principal parâmetro para saber se aquilo tá te fazendo mal. Sim, isso vai ser um problema depois. Exatamente. Então, não fazer dessa forma. E também não se alcoolizar muito, né? Não deixar de ficar, de certa forma, consciente. Talvez uma taçazinha de vinho só para relaxar um pouquinho, não tem problema, mas tem que ficar consciente. O importante é ter consentimento e sensibilidade de tudo que está acontecendo. Exatamente, para você não perder a sensibilidade e isso ser um problema, porque, como eu te falei, a dor é o padrão de segurança para você. Então, fazer isso, ir aos poucos. Então, por exemplo, aqui a gente pode recomendar o uso de brinquedos, do próprio dedo, e ir aos poucos, tá? Ir devagar e sempre respeitando o seu limite. E aí, seja feliz. Legal, mas não é uma área que o pessoal costuma dizer que ela pode ser com mais bactérias ou com mais contaminações, algo nesse sentido? Sim, o ânus, a região do intestino, ela tem inúmeras bactérias, assim como tem a boca. Tá? Então, assim, a questão aqui é que essa região, ela é protegida para ter essas bactérias, certo?
E são bactérias que é isso, se você não causar lesões na pele, que sangram, que essas bactérias vão entrar em contato, então se você fizer tudo da forma adequada, lavou tá novo. Boa, boa. E homem e mulher, tem diferença? Não, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. A região do ânus e canal anal de ambos é anatomicamente normal, ambos formados por musculatura, então mucosa, né, que é a pele que reveste internamente, não tem diferença nenhuma. Lembrando que o ânus é uma zona erógena, ou seja, tem receptores de prazer ali, tanto para homem quanto para mulher. E por que os homens mais másculos, mais marrentos, têm medo? Olha, sinceramente, eu acho que isso é algo cultural, né? Estrutural, cultural da nossa sociedade, que queira ou não, é mais machista. E tem muito esse tabu, esse preconceito de achar que a região anal, ela é um local que remete ao homossexualismo, entendeu? Quando, na verdade, na minha opinião, é só mais uma parte do corpo, que todo mundo tem. Basicamente isso. Recentemente eu vi algo curioso, não tem a ver com ânus, mas com o intestino. O nosso intestino tem a mesma quantidade, ou tirando o cérebro, é onde a gente mais tem... vou te ajudar. Neurotransmissores? Exatamente. A gente costuma ter uma frase que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Segundo cérebro, isso. Além do intestino ter milhares de receptores para esses neurotransmissores endorfinas, o intestino é o maior produtor de serotonina que nós temos. Serotonina é um neurotransmissor ligado ao prazer. Então, por isso que a gente costuma dizer que quando a mente está bem, o intestino vai bem. E o inverso também é verdadeiro. E o contrário também. Então, assim, é muito comum, por exemplo, pacientes que têm um hábito intestinal ruim, difícil. Isso afeta diretamente no humor do paciente e vice-versa. Entendeu? Então, isso realmente está ligado. Talvez a gente fuja um pouco do assunto, mas quando você falou em relação se o intestino está bem, a mente está bem, ou vice-versa. Por que as mulheres, geralmente, e aí você pode até precisar isso, têm maior dificuldade de intestino preso e essas situações? Porque elas são mais sensíveis? Não, na verdade é por questões hormonais mesmo. Mulheres, elas têm maiores taxas de progesterona, que é um hormônio que deixa o seu intestino mais lento. Isso acontece principalmente durante a gestação, quando ela tem uma grande taxa de progesterona alta para manter a gestação, né? E isso deixa o intestino dela mais lentificado. A progesterona, ela é um hormônio que age na musculatura lisa. Nosso intestino ele tem duas musculaturas, estriada e lisa. E isso impede que ele vamos dizer, a musculatura fica relaxada, faz menos movimento. Com isso, as fezes passam mais lentamente por ele. E isso gera uma constipação, uma lentificação do trânsito intestinal. Eu particularmente, o meu filho teve uma certa dificuldade durante seus primeiros anos de vida. Ele tinha muita constipação. E chegou um certo momento que o médico falou que o nosso intestino é como uma sanfona, né? Ele falou que a dele tinha perdido isso. Por isso ele encontrava tanta dificuldade, porque não tinha mais força. Então ele sofria muito todas as vezes que ia fazer. E é sempre uma tristeza, tanto para ele quanto para nós, quando a gente acompanhava. Imagino. Isso é comum no dia a dia dentro dos consultórios? Constipação? Não, constipação é muito comum, não por essa causa. Isso acontece mais em crianças, mas a tendência é que isso vai se normalizar, o intestino se adapta, a criança se adapta. Mas constipação é uma queixa muito comum no consultório, principalmente porque as pessoas, elas não contribuem muito para a saúde do intestino e querem que ele funcione bem. Com a alimentação. Também. Eu costumo dizer que nós temos... O bom funcionamento intestinal, ele tem base em 3 pilares. Tá. O primeiro pilar é a ingesta de fibras. Essas fibras, elas estão contidas em alimentos como frutas, legumes, verduras, cereais, alimentos integrais.
Juntamente com a ingesta de fibras, a gente tem que associar o segundo pilar, que é a ingesta de água. Na verdade, líquidos, né? Não precisa ser água propriamente dita. Então, a gente tem uma quantidade diária de água que precisamos ingerir, de líquidos, perdão, que varia em torno de 35 ml por quilo de peso, certo? E o terceiro pilar é uma atividade física regular. Para o seu intestino, não importa se você está fazendo uma caminhada ou está fazendo crossfit. Para ele não importa. Para ele importa que você esteja em movimento durante um período contínuo, de pelo menos aí uns 40 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Por quê? Você vai produzir endorfinas. Essas endorfinas vão se ligar nos receptores do intestino e com isso ele se movimenta mais e aí isso aumenta a frequência do funcionamento dele, tá? Então, assim, essas 3 coisas em conjunto, se eu te disser que 80% dos pacientes que chegam para mim e falam, doutor, eu tenho intestino preso, se melhoram essas 3 coisas, de 100 pacientes que chegam para mim, 80 que melhoram essas coisas, melhoram. Os outros 20, aí teremos que investigar com exames, porque daí a causa da constipação deve ser outra. Eu, no ano passado, estava com certo desconforto abdominal e fui até o gastro. Onde lá a gente fez alguns exames que eu estava, através de pesquisas, né? Os médicos caseiros, os não formados. Através de pesquisas, eu estava sugerindo ao médico que eu estava com a síndrome do intestino irritável. E ele falando que não era, mas me passou um bocado de exames para ir de forma eliminatória. E o último deles foi uma colonoscopia. Algo Perfeito. que, inclusive, nem é recomendado antes dos 40 anos, geralmente, né? A não ser que tenha alguma situação específica. Isso, a colonoscopia tem suas indicações. Basicamente, ela é um exame, se o paciente é assintomático, né? Ou seja, não tem sintomas, é um exame que serve para prevenção do câncer de intestino, certo? E a colonoscopia, ela deve ser realizada a depender de alguns critérios. Então, por exemplo, se você não tem nenhum familiar que tem histórico, teve ou tem câncer de intestino, você deve fazer a sua primeira colonoscopia aos 45 anos. Caso você tenha um familiar de primeiro grau que teve câncer de intestino, depende com qual idade esse familiar teve câncer. Então, por exemplo, se esse familiar teve câncer acima dos 50 anos dele, você vai fazer aos 40. Agora, se esse familiar ele teve câncer antes dos 50, por exemplo, ele foi diagnosticado com seu pai, foi diagnosticado com câncer de intestino aos 43. Você vai fazer a sua primeira colonoscopia aos 33. Entendi, ou seja, sempre 10 anos antes da idade com que ele foi diagnosticado, certo? Bom, isso é para pacientes sem sintomas. Agora, quando o paciente ele tem sintomas, por exemplo, dores abdominais, então alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação, sangramento nas fezes, aí a gente vai solicitar esse exame como forma de investigação. Falando um pouquinho da síndrome do intestino irritável, essa síndrome é um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente vai pesquisar outras doenças e caso a gente não encontre nada que justifique o seu quadro, nos exames, aí a gente pode dizer que é síndrome do intestino irritável. Claro que tem que ter o quadro clínico compatível, né? Mas é mais ou menos isso. Por isso que você falou, né? Descartar. Então é isso. Você vai excluindo outras doenças e se você excluí-las, aí você chega nesse diagnóstico. Em geral, no meu caso, ele falou que era emocional. O que não deixa de ser uma possível síndrome do intestino irritável. Porque essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são altamente influenciados por alguns tipos de alimento e por o quadro emocional do paciente. Então, alimentos como lactose, leite derivados, alimentos muito açucarados ou com muita gordura, podem piorar os sintomas e estresse e ansiedade, em grandes períodos assim, também podem piorar os sintomas. Agora, o exame de colonoscopia, assim como a endoscopia, a gente fica grogue, né? Sim, ambos é necessário sedação.
O engraçado são as brincadeiras, porque minha esposa me acompanhou e na hora que eu saí, tava no estacionamento e tinham canos, né, do estacionamento e eu ficava, meu amor, foi aquilo ali ó, que colocaram em mim. Cano daquela grossura. Qual o nome daquele médico? Eu amei ele. A gente fica muito doido. E depois você nem lembra do que falou. Que droga é essa que vocês têm acesso? Maravilhoso. Mas juro, dura 20 minutos, mas é o melhor sono da vida, né? Assim, quando eu faço endoscopia, ela fala, meu, você fala tanta besteira, tanta besteira, que se eu gravar, você não acredita. Então, Rafael, meu esposo, fez endoscopia, eu acompanhei ele, e é óbvio que eu gravei ele depois. Engraçadíssimo. Nossa. Não, ele ia falar que era mentira. Exato. Aí depois ele olha e ele fala, meu Deus, que vergonha, mas... Agora, uma outra coisa que me fez rir muito junto com a família... Mas, desculpa, só pro pessoal não ficar assustado, isso dura coisa de minutos, assim, esse grog, né, depois do exame, passa rapidinho, mas é que é engraçado. Tem casos, inclusive, que nem dura todo o exame, né? Às vezes as pessoas acordam antes. Isso, aí a gente aumenta um pouquinho a dose, que geralmente a gente calcula com base no peso, quanto de medicação que a gente vai infundir. E, às vezes, tem pacientes que consomem mais rápido. Não me pergunte por quê. Mas aí a gente tem que dar um chorinho, vamos dizer assim, da medicação só para terminar o exame. Mas ele não vai lembrar de qualquer forma do que aconteceu ali. Agora, engraçado foi ler o diagnóstico do exame. Cólon preparado 9 de 9. Ótimo, Introdução isso é ótimo. até o reto, até o seco. Seco. É seco? Isso. Perfeito. O que é isso? Falei, nossa, eu sou um expert da colonoscopia. Mas no meu foi encontrado aquele negócio que vai pra biópsia? Pólipo. Um pólipo. Perfeito. E aí fez o pólipo e retirou já lá na hora e tudo certo. E a biópsia veio benigna, um anátomo patológico. Sem nada. Muito bom. É com base no exame que a gente vai saber dali quanto tempo a gente repete esse exame novamente. Então, mais ou menos assim. Vamos supor que você tivesse feito o exame e tivesse vindo tudo normal. Não tivesse tido biópsia nenhuma. Perfeito. Seria o ideal que você repetisse esse exame dali 5 anos. Tá? Agora, você retirou um pólipo. E aí, a gente tem que ver a característica desses pólipos. Mas, no geral, você vai repetir esse exame dali 3 anos. Tá? Mas, assim, precisaria realmente ver... né, todos os exames clínicos. Exatamente. Um conjunto, né? O seco é o final do intestino grosso. A colonoscopia, ela começa pelo ânus, mas ela não é um exame apropriado para ver ânus e canal anal. Porque o ânus e o canal anal tem... O canal anal, né, tem de 2 a 3 centímetros. Então, só da gente introduzir a câmera ali, já passou. Então, a gente começa a ver pelo reto, aí a gente sobe pelo cólon esquerdo, vai pelo transverso, né, passa sigmoide, cólon esquerdo, transverso, cólon direito e seco. Aí, o ideal é ainda passar pela válvula e entrar no finalzinho do intestino fino, que se chama íleo terminal. Normalmente, a gente consegue acessar aí 10 centímetros do finalzinho do íleo terminal. E o exame termina. Aí, volta, né, e termina. Mas não é grosso como um cano que eu vi lá, né? Provavelmente não, provavelmente não. Vamos falar de hemorroida, que também é algo comum. Homens que dirigem muito tempo têm a tendência de ter mais hemorroidas? Sim e não, tá? O que acontece? Você ficar sentado por muito tempo, sempre quando a gente está sentado, a gente exerce uma pressão na região da pelve, do períneo. E essa pressão, ela é responsável por, vamos dizer assim, aumentar a vascularização e inchar um pouquinho os vasos hemorroidários. Antes de falar sobre isso, vou explicar o que é hemorroida. Boa. Hemorroidas nada mais são do que vasos sanguíneos, que fazem parte da nossa anatomia, do ânus e do canal anal. Todo mundo tem hemorroida, tá? Todo mundo tem. Só que diante de algumas situações, principalmente, né? Vou pontuar 3. Principalmente intestino preso, em que o paciente fica muito tempo sentado no vaso.
Atento aí para quem fica, ó, rolando o feed do Instagram, Celular. sentado lá. Não sei Tá. nem porque o celular entra no banheiro. Pois é. Antes era revista, né? Mas agora é celular. Então, ficar muito tempo sentado no vaso, justamente porque você fica naquela posição onde a sua pressão está exercida ali. Fazer muita força, tá? Então, o intestino preso, né? Fezes ressecadas. Aí também, o contrário, né? Diarreia crônica, em que o paciente vai ao banheiro muitas vezes por dia. E gestação, gestação e parto, né? Como a gente comentou. Porque o intestino fica mais lentificado, o abdômen, né? Conforme ele vai aumentando o tamanho, a pressão do intraabdominal também exerce pressão ali na região da pelve do períneo, que aumenta as hemorroidas. E aí, a questão dos homens que dirigem por muito... Caminhoneiros, vamos dizer assim, segue mais ou menos a linha dessa Muita questão pressão. de ficar sentado lá no vaso por muito tempo. Mas, se o paciente, né, se a pessoa, ela faz aquelas 3 coisas que a gente falou, come fibras, bebe água, pratica atividade física, tem um hábito intestinal que, assim, evacua ali sem fazer força, com fezes macias, sem ser ressecadas, aquelas bolinhas, cocô de cabrito, né, que a gente chama de fezes encíbalos. Então, dificilmente as hemorroidas dele vão inchar a ponto de virar um problema, tá? E outra coisa importante, muita gente acha que tem que ir no banheiro todo dia, quando na verdade não necessariamente. A gente diz que o hábito intestinal normal, ele pode variar de 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana. Ou seja, a cada 2 dias, dia sim, dia não, 2, 3 dias. Mas o que vai me dizer que o seu hábito intestinal e a cada dia sim, dia não, tá tudo bem? Você senta ali, você sente vontade, senta ali, não faz força, talvez aquela forcinha inicial, elimina as fezes, aquelas fezes macias que parece uma banana lisinha. Você sente que eliminou tudo, levanta, pronto e acabou. Não precisa ficar lá fazendo força, não sai bolinha, não fica com gases, dor abdominal. Então, se você for dia sim, dia não, mas for tranquilo assim, perfeito, esse é o seu normal. Então, repete pra galera, existe o formato certo de fezes? Existe. A gente classifica as fezes, né? Chama escala de Bristol. A gente classifica as fezes em formatos. E é de 1 a 7, se não me engano. Sendo que 1 seria essas fezes bolinhas, né? Que são acíbalos, que significa que é bem ressecada. Depois vem a número 2 e a 3, que também são mais ressecadas, mas são aquelas famosas fezes bem grossas, que parece que está empedrado, assim. Tá. E a classificação 4, que seria o ideal, que parece, assim, uma salsicha, uma banana. Eu ouvi falar um churros. Um churros, perfeita, perfeito. Não como mais churros. Não, é lisinho, sai tranquilo, entendeu? E aí, a partir das 5, 6 e 7, que daí 7 já seria diarreia líquida, né? Tá. E a 5 e 6 já começa a amolecer. Então, a ideal mesmo seria essa 4, mas lembrando que, de vez em quando variar entre 5 e 3 é comum, porque varia muito do que a gente come. Às vezes você vai na churrascaria, come gordura pra caramba. É normal soltar um pouco o intestino, entendeu? Poxa, passou o final de semana, não comeu uma folha de alface. Segunda-feira vai estar um pouquinho mais ressecado. O importante é sempre voltar ao seu ritmo, à sua rotina de ingerir fibras, atividade física, ingerir água, que daí as coisas voltam ao normal. O médico falou, olha o que você come e você vai observar os sintomas após a alimentação. E também quando eu fiz consulta com neuro, é alimentação total, né? Influencia, né? Exato. Hoje em dia a gente vive nessa correria, quer se alimentar rápido, né? E acaba não fazendo as melhores escolhas. E até falando disso, que escolhendo o que você come, é muito importante, às vezes as pessoas relacionadas a esse tabu, né? Não gosta de falar de fezes, não gosta de falar de intestino, mas é muito importante você olhar as suas fezes. Ela diz muito sobre sua saúde.
Boa. Se ela tá boiando, se ela tá afundando, se tem espuma, se tem sangue, que cor que ela tá. Então, isso diz muito sobre a sua saúde. Então, assim, gente, é muito importante olhar as fezes. Sempre, ó, dar uma olhadinha. Sangue sempre é um sinal de alerta total. Sim. Pode ser que seja relacionado a doenças do ânus. Por exemplo, hemorroidas, fissuras, fístulas, né? Não necessariamente vai ser alguma coisa intestinal e alguma coisa maligna. Tá. Porque existem algumas doenças do intestino que podem cursar com sangramento nas fezes. E não necessariamente câncer. Mas é um sinal de alerta, precisa procurar um médico, de preferência um especialista, um coloproctologista. E algo muito sério que a gente tem que tomar cuidado é o câncer de intestino. Com certeza. É um câncer, primeiro, muito evitável, né? Você consegue, se você identifica o câncer no início, você consegue tratar e a taxa de cura é altíssima. Principalmente na colonoscopia. Então, por exemplo, a maioria dos cânceres de intestino, um dia foram pólipos que foram retirados. Então, por exemplo, se esse pólipo ele é removido, enquanto ele ainda é benigno, perfeito. Agora, se você não faz a colonoscopia, não tem como você identificar aquele pólipo, e aí aquele pólipo vai crescendo, vai degenerando, e é ele que vai originar o câncer. Entendeu? Então, pode acontecer de um pólipo não identificado que vai se transformar em um câncer, mas mesmo ele sendo benigno? Na colonoscopia, não, assim, dificilmente você não vai identificar um pólipo na colonoscopia, tá? Ah, não, digo se eu não fizesse a colonoscopia. Se você não fizer, não, ele é benigno agora, mas ele vai se tornar maligno, porque ele vai sofrendo atipias. Então, ele vai mudando de grau. Lembra que eu até falei, olha, dependendo das características desse pólipo, do anátomo patológico, a gente vai saber se repete, dali quantos anos repete o exame. Justamente por isso, ele vai mudando as características dele. E aí, ele vai mudando a forma, mudando a quantidade de Cada atipias. um gera um sinal de alerta. Não, porque o câncer, ele só vai gerar sintomas, o câncer de intestino, quando ele já está avançado. O crescimento do pólipo, ele é muito lento. Tá. Então, demora anos para esse pólipo benigno virar um câncer. Por isso que, por exemplo, se sua colonoscopia hoje é normal, você pode repetir daqui 5 anos. Porque a chance de, neste meio tempo, Não aparecer um tempo. pólipo e virar um câncer é muito baixa. Tá. Entendeu? Tá, boa. Conta mais sobre o seu dia a dia no consultório. Demandas. O que as pessoas têm reclamado, o que acontece? E principalmente, você trabalha muito psicologia lá dentro? Por quê? Em qual sentido? As pessoas têm medo de ir ao médico. Certo. E quando chegam lá, têm medo de contar as verdades ou os assuntos que elas querem falar. Quando a gente falou de anos, muitas pessoas não falam. Então, você tem que trabalhar o psicológico dela. Falar, isso é um assunto comum. Você pode falar disso, porque ela não quer contar o que aconteceu. Ou que o marido, de forma não... sem consentimento, pediu. E aí tá gerando um problema. E ela quer saber se pode, se não pode. Certo. Aí você tem que trabalhar muito a sua parte psicológica com esse... Olha, que nem eu costumo falar, né? O ambiente ali do consultório, ele é um ambiente muito seguro. Eu sempre falo para as pacientes que elas podem ficar à vontade, que ali é muito seguro, que nada que a gente conversar ali vai sair dali. O meu maior número de pacientes são mulheres, certo? E às vezes é comum as mulheres que, por exemplo, estão com queixa de hemorroida. Às vezes ela está falando, mas doutora, eu nunca fiz sexo anal. Né? Tá. Achando que o sexo anal pode gerar hemorroidas, o que é um mito, né? Boa. O sexo anal, ele não ocasiona hemorroidas. A gente já conversou aqui quais são as causas da hemorroida, né? Do crescimento. Primeiro que hemorroida todo mundo tem, mas a causa dos sintomas da hemorroida, né? Quando ela vira uma doença. Então, aí eu sempre costumo falar, olha, não, fica tranquila, mesmo porque o sexo anal não causa hemorroidas. Então, a gente conversa isso, pode ficar tranquila. E aí a gente vai trabalhando isso. Conforme o decorrer da consulta, que a gente vai conversando, a gente percebe que elas vão ficando mais à vontade para conversar sobre isso, para fazer perguntas. Os homens, eles são um pouco mais
fechados. E aí, às vezes, até tenta usar o humor como uma forma de, né? Extravasar. Exato, desconversar. Mas, no fim das contas, a gente acaba conduzindo bem, assim. E sobre mitos ou verdades, por que os homens não te procuram e talvez procurem um outro homem quando eles precisam passar? Nossa, então... Você sabe que sim, mas às vezes eu até recebo homens no consultório, justamente por eu ser mulher, Aí por tem eles vergonha pensarem... de passar com outro homem. Exato, vergonha de passar com outro homem. Mulher é mais delicada, tem a mão menor. Tudo isso eu já ouvi, entendeu? Então, assim, tem isso, mas também tem um outro lado, né? E às vezes tem vergonha de falar pro homem, queixas relacionadas ao ânus, com medo do que o homem vai que pensar. Que ele vai pensar, como ele vai me julgar. Sim, exatamente. E o exame de toque? Perfeito. O exame de toque, ele faz parte do exame proctológico geral de uma consulta. Então, o exame médico proctológico, ele tem 3 partes. Claro que, quando o paciente vai na minha consulta, eu ouço o que ele tem, mas, dependendo da queixa dele, a gente examina mais coisas, examina abdômen, certo? Mas se a queixa é realmente anal, então a gente vai fazer ali 3 partes do exame. A primeira é a inspeção, então eu vou olhar, né? Ver o que tem ali da parte externa. A segunda é o toque retal, com auxílio de um gel lubrificante. E a terceira parte é a anuscopia, onde a gente passa um aparelhinho para ver o canal anal. Tá. Porque nós temos 2 tipos de hemorroidas. As externas, que ficam na borda do ânus, e as internas, que ficam dentro do canal anal. E, olhando de fora, a gente não consegue ver as internas. Por isso que a gente precisa fazer a anuscopia, certo? E aí a gente vai ver, a depender, né, da queixa do paciente, quais hemorroidas que tem, qual o grau de cada uma, aí a gente vai bolar o tratamento. Né? Boa. A gente vai combinar o tratamento. Mas o toque retal faz parte. Por quê? Às vezes, no toque retal, a gente já identifica uma lesão no reto. A gente pode tocar alguma coisa e aí a gente já meio que direciona ali que exames vamos pedir, com qual urgência ou não. Então, o toque retal ele é bem importante. E aí, até falando do toque retal, já recebi muitos pacientes, homens, que me procuraram para fazer exame preventivo da próstata. Tá. Que, na verdade, é um engano, né? Porque quem cuida da próstata, né, da saúde masculina, é o urologista. Sim. Mas, por conta dessa via de acesso, que é o toque retal, que ambos os profissionais usam, eles vêm... errônea, por engano, né? Procurar o proctologista, exatamente. Mas a gente, quando está fazendo o toque retal, a gente olha coisas diferentes. Sim. É que o reto, ele é coladinho na próstata. Então, quando você faz toque retal, você consegue sentir, pela parede do reto, você consegue sentir o tamanho da próstata, se ela é endurecida ou não. Então, o urologista, ele vai observar isso. Agora, a gente que é procto, a gente vai olhar... assim, ver se tem alguma lesão palpável. A gente vai mesmo examinar o reto e o canal anal em si. Mas o procto pode identificar que tem algo estranho e Pode. sugerir que ele faça um acompanhamento. Pode, com certeza, com certeza. Que o inverso talvez não aconteça com o urologista. Depende, se tiver uma lesão ali... Aí ele vai já identificar e falar. Vai. Boa. Homens têm mais gases que mulheres? Não. Isso é mito. É meio que proporcional e varia de acordo com a alimentação, tá? Mas, assim, basicamente, alimentos que geram gases, tá? Principalmente que tem lactose na composição. Outros alimentos também que contêm carboidratos que fermentam bastante no intestino, os chamados food maps, também podem gerar bastante gases. Não é em todo mundo e varia, né, os alimentos. Mas são alimentos que geralmente eles podem gerar mais gases.
Mas, para um paciente que tem ali seu hábito intestinal bom, consome fibras, frutas, água, faz atividade física, esses gases eles podem aumentar realmente esporadicamente de acordo com a alimentação. Agora, se esses gases eles são frequentes e às vezes é por qualquer alimento assim, aí tem que procurar um especialista, porque daí não é normal, entendeu? Variar de vez esporadicamente, de acordo com o que come, ok. Agora, se isso é frequente, precisa procurar ajuda. Se eu tive uma diarreia e isso foi um incidente isolado, não tem problema nenhum. Não. Mas se isso for sequenciado, isso já é um sinal de alerta. Com certeza. Com certeza. A gente costuma dizer que a diarreia aguda, ela pode durar até 14 dias. Passando disso, aí já tem que investigar. Você me tranquilizou. Se minha bebê não fizer cocô todos os dias, não tem problema algum. Olha, mas aí eu vou te pedir como é que Uma fala? atenção. Porque a proctologia, ela é diferente para crianças e adultos. Boa. Então, assim, para crianças, Uma não consideração são os diferente. mesmos padrões Boa. que para adulto. Então, aí o pediatra vai saber te Já orientar tava melhor. aqui falando, poxa, minha mulher falou, ela não fez cocô hoje, a gente já fica desesperado. Não fez cocô hoje? Oxe, como assim? Então, aí eu já vou ficar te devendo essa informação. Boa. Diferente, ponto final. A gente tem um quadro que a gente traz um assunto polêmico. Você pode falar até algo que você sinta liberdade e que também não te exponha. Uhum. E aí, hoje, eu não trouxe uma frase ou uma afirmação. Hoje eu trouxe um tema que eu pesquisei com uma certa frequência. Isso me chamou a atenção. Algumas denúncias de acusações de abusos sexuais por parte de proctologistas, principalmente no procedimento de retirada de hemorroida. Então, o que eu levanto de questão? No procedimento de retirada de hemorroida, existe uma dosagem muito alta de sedação ou não? Por acaso, você já ouviu falar de assuntos como esse no seu cotidiano ou próximo? Olha, eu já ouvi falar sobre isso em procedimentos ginecológicos, principalmente procedimentos que envolvem sedação e que são feitos em consultório, ou seja, não tem muita pessoa presente. A gente presenciou, teve também na mídia um anestesista durante uma cesárea, enfim. Olha, felizmente... Nunca ouvi falar de ninguém no meu meio, ninguém próximo ou que eu conhecesse sobre isso. E, assim, acho até difícil. Por quê? Vou te explicar como é que funciona. Geralmente, uma cirurgia de hemorroida, ela tem que ter no mínimo 2 pessoas para acontecer. Olha aí, ó. E, assim, a cirurgia de hemorroida, ela acontece no centro cirúrgico. Geralmente, a anestesia é uma RAC, que é aquela das costas. E o anestesista também está em sala, ele vai também administrar um sedativo, igual de endoscopia, para o paciente tirar um cochilo durante, porque senão ele vai ficar lá acordado, sem sentir nada da cintura para baixo, mas acordado. É ruim, né? Então, aí faz essa sedação para ele dormir durante o procedimento. Na sala também fica um circulante que fica pegando os materiais. Então, assim, muita gente, tem que estar muita gente ali... Muita gente envolvida. Conivente para acontecer um negócio desse. A não ser que a gente esteja falando de acusações feitas em consultórios, já procedimentos que não deveriam ter sido feitos. Sim, aí em consultório, normalmente não existe sedação, né? Os procedimentos feitos em consultório que eu conheço, ou eles são com anestesia local, então no local, então o paciente fica consciente o tempo todo, não mexe nada, ou eles não têm anestesia. Que aí descaracteriza essas acusações. Exato. Então, assim, mas o ser humano consegue ser bem ruim quando ele quer. Então, vai saber Deus o que fizeram, enfim, é difícil até de eu pensar nisso. Mas, pessoal, fiquem tranquilos, porque numa cirurgia de hemorroida, num centro cirúrgico, tem muita gente... É muito difícil acontecer alguma coisa desse nível. Boa.
Legal. Então, E vamos- sempre confiem, né? Pesquisem Ah, o é, profissional sem que dúvida, você sem vai dúvida. fazer, pesquisem no conselho de medicina, se ele tem processo, se ele tem especialidade, pesquise tudo. Não vai... eu tenho um Instagram, né? Sempre tento levar conteúdo legal lá, mas não vai por número de seguidor, sabe? Não vai pelo Instagram. Então, assim, pesquisem bem o profissional que vai fazer esse procedimento em você. Boa dica. Vamos para a vida pessoal. Perfeito. Vida pessoal é gostoso, você tá num momento mágico. Dizem, né? E que, Brincadeira, amor. e que continue sempre. Dizem. Gente, eu falo que é transformar uma palavra em 3. Tá. Então, saúde, prevenção, cuidados, alimentação. E aí eu selecionei as suas 3. Uhum. Vamos começar pelo que você está vivendo. Casamento. Perfeito. Cumplicidade. Boa, que palavra incrível. Cumplicidade. Colo. Segurança. Boa. Cumplicidade é ser cúmplice, ser parceiro, ser amigo, ser aquele que abraça, aquele que ouve, aquele que sorri, aquele que chora. Acho que muito boa. Medicina. Medicina. Aí você me pegou, porque... Vamos lá. Definir medicina em palavra, mas aí pra mim, né? Eu escolhi aos 15 anos de idade que eu seria médica. Medicina é cuidado, é humanidade, Humanidade. escolha diária. Foram 2, mas escolha diária. Antes da gente ir para a terceira palavra, falando em medicina, você escolheu porque você entendeu que aquilo era o que você queria fazer da sua vida? Ou porque alguém falou para você que era uma profissão que te remuneraria bem? Tinha isso, mas eu só fui ter certeza disso durante a faculdade. Porque Da a gente... remuneração ou Não. do que eu desejo, a decisão? Exato, que eu tinha tomado, que eu tinha feito o X certo ali no vestibular. Sim. Porque a gente cria uma coisa, uma expectativa na nossa cabeça de que, sim, que medicina é uma profissão de prestígio, que tem uma remuneração muito boa, mas, olha, sim, médico ganha muito bem, tá? Mas, a depender, ele trabalha muito, tem muita responsabilidade. E o que eu vejo hoje em dia é que a gente não tem mais o prestígio que antigamente tinha, né? Porque antigamente, assim, não, o doutor falou, né? Ele sabe, ele estudou, não sei o quê. Hoje em dia, puxa, até os nossos próprios colegas não estão ajudando muito. Tem um monte de charlatão aí falando coisas que não tem evidência científica nenhuma, montando protocolos e divulgando isso na internet. Aí vem, né, enfim, os pacientes já também não... porque para mim funcionou tal coisa, então o que você está falando está errado. Não importa o quanto você estudou, quantos artigos você leu. Mas a gente viu isso durante a pandemia. Né? Nem vou entrar no mérito das coisas, né? Pandemia, vacina, até porque não enfim. A gente não vai chegar... Mas é assim, não importa. As pessoas, elas resolveram ficar igual os macaquinhos lá, cegas, menos os tapa-boca, porque fala que é... Mas, assim, não ouve, não... E é isso, médico... e tantos que eu vi, se acha Deus, acha que é Deus. Então, assim, o médico, ele já não é mais aquela figura de prestígio, ou que era confiável, ou que era sinônimo do saber, né? Que tinha respeito. Sim, ainda dúvida. Mais hoje com relação aos convênios de saúde. Então, acho que você é um funcionário. Então, eu pago o convênio, então eu estou te pagando.
Sim, Acho sim, que tá fazendo coloca você como... Claro que, gente, tudo tem dois lados. Eu também entendo que os pacientes também sofrem também com alguns colegas, com colegas que não tratam com humanidade, que... Então, assim, infelizmente, profissionais ruins a gente vai ter em Todas todas as as áreas. áreas, né? Mas essa área, ela é muito sensível, né? Você ser um profissional ruim nessa área, você tá pondo em risco muita coisa. Então, assim, basicamente eu fui entender que eu tinha escolhido, que eu tinha certeza dessa escolha durante a faculdade, que foi quando eu comecei a lidar com o paciente de verdade. Então, aí eu tinha certeza absoluta. E aí, quando eu me formei, que aí eu fui ver que essa questão da remuneração não era tão fácil. Depende muito da área que você vai e, assim, o quanto você se dedica. Quantos plantões você vai fazer, Exato, quantas horas você vai dispor. exatamente. Então vamos para a terceira. Fé. Fé. Importante. Eu vou tirar o importante, eu vou pôr necessária. 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 Em fé, eu vou pôr Deus. E amparo. Ótimo. Pensou para escolher bem. É. É isso é a intenção, é a gente, quem estiver vendo a doutora Marília, conheça quem é a Marília. Uhum. É o ser humano, quais são os princípios, quais são os valores, quais são as coisas que ela acredita, quais são as coisas que ela se importa, porque a gente vive a era da tecnologia e a informação está na palma da mão de todo mundo. Só que não se sabe mais que informação, se é fato ou fake. Uhum. Vocês na área de medicina, então, nossa senhora. E aí o quanto, eu sou daquelas pessoas que acreditam que o quanto mais humano, quanto mais natural, quanto mais verdadeiro nós formos, tá ali. Tá ali. Quer olhar? Tá ali. Quer saber quem é? Tá ali. Uhum. Então, por isso que eu trago esse quadro para as pessoas entenderem quem somos nós. Por trás da figura da doutora. Porque quando eles olham lá na internet... Exato. Lá, ninguém... Às vezes a gente até posta um perrengue ou outro, mas assim, ninguém posta os piores momentos lá. Não. Então, realmente... A vida é Instagramável, exato. É isso aí. E você é da mesma área do que eu, mas de forma bem distinta. Você é uma profissional da saúde e eu trabalho com saúde. Certo. Eu vendo saúde. Eu quero que você faça uma consideração, não necessariamente sobre os planos de saúde, mas sobre a saúde. Qual a importância de se cuidar da saúde? Certo. Se a gente pudesse fazer uma eleição, em que momento você colocaria isso na sua vida e o que você sugere para as pessoas? E aí, se você puder fazer uma consideração de plano de saúde, porque eu sei que você também tem atendimento de plano de saúde. Pontos positivos e negativos que os planos oferecem hoje, quais cuidados que as pessoas podem ter, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Não tem certo e errado. Não, eu acho assim, o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo que é muito importante você ter um bom plano de saúde. Por quê? O bom plano de saúde vai te dar algumas liberdades e algumas seguranças. Então, veja, liberdades para você escolher o seu profissional, o profissional que você quer ser atendido. Então, por exemplo, eu quero passar com a doutora Marília. A doutora Marília não atende convênio, mas ela me fornece a nota fiscal e eu vou pegar a nota fiscal e vou pedir o reembolso do valor da consulta para o meu convênio. Se o meu convênio não fornece isso,
eu tenho que me submeter ao médico credenciado o convênio. E não estou dizendo que ele é ruim, mas às vezes ele só tem 20 minutos para atender o paciente. Ele não vai conseguir dar a atenção necessária, ele não vai fazer uma consulta de 1 hora, ele não vai perguntar tudo o que deveria, não vai examinar da melhor forma. Infelizmente, isso acontece. Sim. Tá? Então, assim, o bom plano de saúde te dá esse acesso, essa liberdade. O plano de saúde também é importante para momentos de emergência. Ótimo. Porque, gente, sou defensora do SUS. O SUS é maravilhoso, mas não é fácil. Você depender do SUS. A minha formação foi no SUS, né, que é a Santa Casa. Então, assim, depender do SUS para fazer exames, passar em consultas médicas, é uma fila muito grande. Então, assim, é penoso. Então, o plano de saúde, ele é muito importante nisso. Então, para você, quando você precisar de uma emergência, em um pronto-socorro, para ser medicado, para fazer exames, para passar por uma cirurgia, então ele é importante nisso. E também para exames preventivos. Muito importante, porque, assim, como eu acabei de falar, pelo SUS, filas, meses de espera. Então, assim, eu não sou contra o plano de saúde. Mas existem planos e planos. Infelizmente, não é todo mundo que consegue pagar um plano muito bom. Então, ele vai acabar ajudando as pessoas. Mas, a depender do plano, eles não são muito justos com nós médicos. E é por isso que a maioria dos médicos não quer ser credenciado a nenhum plano. É uma informação recorrente. O que o paciente fala, nossa, eu pago uma fortuna de plano. Olha, você pode ter certeza que esse dinheiro não vem para mim. Não. Mas é isso, né? Para valer o seu dia, se for pelo plano, tem que atender de 15 a 20 pessoas. E aí, naturalmente, não dá para levantar a cabeça para prestar atenção no que a pessoa está falando, porque você já está pensando... Tem que atender o próximo. Tem que atender o próximo. Você está com o consultório cheio, de pessoas ali já reclamando, porque você tem que marcar a cada 30 minutos ou a cada 20 minutos. Cada 20 minutos. A gente tenta fazer o máximo, né? Pega ali a essência. Sim. Mas... O desafio entre as partes, eu falo que todo mundo está envolvido nesse ecossistema. O profissional de saúde, os planos, em relação às ofertas que eles fazem para o profissional, os clientes, os pacientes, eles têm que entender também um pouquinho da dinâmica do jogo, que eu acho que por muito tempo isso ficou obscuro para eles e não foi falado sobre isso. E aí vem sim debates como esse, eu pago tão caro e não tenho um médico bom, ou não encontro um profissional que eu possa passar pelo plano da minha especialidade. Eu vou te falar de valores aqui, vou te dar um exemplo. Eu já recebi, por uma cirurgia de hemorroida, R$260 para dividir entre eu, meu auxiliar e minha instrumentadora. Fez de graça. E esse mesmo paciente, eu tenho certeza que ele vai gastar, assim, eu não estou falando dessa paciente específica, mas assim, gasta muito mais no cabeleireiro, para fazer um botox, para num jantar, entendeu? Mas na hora que a gente vai dizer, puxa, tem um complemento aí da cirurgia, porque eu paga isso. Ah, não, porque eu já pago muito no plano de saúde. Mas veja, então é complicado. Eu entendo o paciente, mas eu também tenho conta para pagar. E se a gente usar esse mesmo exemplo, uma cirurgia de hemorroida que você recebeu pelo plano R$260, o paciente te procura e quer fazer ela no particular, sem intermediação do plano, direto. Sim. Quais seriam os custos do paciente? Então, aí isso varia de médico para médico, cada médico cobra o seu valor. Sim. Tá? E aí varia da técnica, né? O grau de complexidade daquela cirurgia, enfim, e aí isso vai variar. Então, realmente vai ser necessário uma consulta médica. Tá. Eu vejo muito, assim, os pacientes mandando
na caixinha de perguntas para os colegas de cirurgia plástica, mas quanto que é para pôr um silicone? Uhum. Puxa, depende. Qual prótese? Qual tamanho? Sim, sim, sim. Por qual via? E sem contar que tem todo o processo do hospital. Sim, mas aí, o que normalmente hoje eu faço? Eu cobro apenas o honorário médico. O restante é tudo pago pelo convênio. Quando tem convênio. Quando não tem, ele tem é. que pagar Aí todas ele as partes. Aí sim. onera muito. Aí, a depender do hospital, eles têm, como que se fala? Pacotes. E daí, aí ele tem formas de pagamento para facilitar, né? Mas, geralmente, quando ele tem convênio, o honorário médico é a parte, todo o resto é coberto pelo plano, e depois ele ainda pode pedir o reembolso Então, veja do valor do honorário. Nesse formato que você atua, é muito interessante para o paciente. Então, ele precisa ter um entendimento que um adicional ainda faz muito sentido do que ele ter que pagar o sistema hospitalar, fazer tudo por conta. Mais médico, mais anestesista. Sim. Isso deu tá cobrando, vamos dizer assim, a parte, o honorário, é até que recente. Como eu te falei, eu recebi 260. Isso é recente, porque... Mas chega um ponto da nossa vida e quanto mais a gente estuda e se especializa, eu que estou indo atrás de novas tecnologias, por exemplo, laser. Então, assim, quanto mais a gente se especializa, a gente tem que dar valor para o nosso trabalho e parar de se submeter a valores como esse. Porque enquanto a gente fizer isso, não vai melhorar. E aí a gente tem que saber o nosso valor, tem que expor ao paciente e ele tem o poder de escolha. Sim, né? total. Se ele confia, se ele quer ou não. Já perdi pacientes por não querer fazer pelo plano. Mas, infelizmente, a gente tem que... selecionar e se posicionar. Exatamente, tem que se posicionar, tem que se dar o valor e se posicionar. Quem gostar do seu trabalho, quem confiar em você, vai te escolher. Boa. Eu sou também um defensor do SUS. Acredito que ele é exemplo para outros países. Com certeza. Mas a gente tem que ter perfeito entendimento que a saúde suplementar, que é o mercado de saúde privada, ela complementa o que o SUS faz. E sem ela, o SUS não tem capacidade nenhuma de atendimento. Com certeza. Então, as pessoas precisam entender que no nosso país vai ter sempre essa divisão. Metade da população provavelmente vai ter acesso ao SUS e a outra metade vai ter que buscar uma saúde privada para conseguir suprir seus momentos de emergência, o seu preventivo, as suas consultas, os seus exames e tudo que for necessário. E quem chegar num bom plano de saúde... vai ter mais benefícios ainda. Mais segurança, mais tranquilidade. Liberdade. Liberdade, é isso aí. Má, estamos chegando no fim. Que prazer, foi muito bom. Espero que tenhamos tirado o tabu em cima da palavra ânus, em cima da palavra intestino, fezes, tudo. Porque isso, meu papel como coloproctologista é isso. Boa. Quanto mais as pessoas falarem sobre esse assunto, mais isso vai ser natural e mais elas vão procurar atendimento, prevenção e menos doenças vão surgir. Boa. Doutora Marília, meu muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Geração X, Gabriel, obrigado. Grupo PEX, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha levado conteúdo para vocês, relevância. E vou deixar a doutora agora deixar os seus canais de acesso para que as pessoas possam te contactar, possam agendar, possam saber mais e possam te seguir no Instagram, porque eu vi que você ama essa ferramenta para divulgação do que a gente falou aqui. Sim. Quebra de tabus. Exatamente. Bom, eu atendo numa clínica que fica na Vila Clementino, ao lado do Shopping Santa Cruz. Para acessar, só colocar Marília Marcelino no Google, ou então pode acessar meu Instagram, @doutora DRA Marília Marcelino. Também estou no TikTok com os mesmos conteúdos, DRA Marília Marcelino. E em breve teremos um canal no YouTube, também um formato melhor, para levar mais informação ainda para vocês. Show de bola. Mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, gente. Pessoal, Prazer. por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.